Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, porque a temática de hoje é de muita importância na vida de todos nós que buscamos o autodesenvolvimento, o aperfeiçoamento a cada dia. Hoje eu vou falar sobre projeção psicológica. Bom, eu vou falar sobre a projeção e existem dois tipos de projeção. Bom, primeiramente, o que é projeção? Para as pessoas que não conhecem esse termo, né? Esse termo ele é muito utilizado na psicanálise, que ele está relacionado àquilo que enxergamos no outro, projetamos de nós mesmos, ou seja, aquilo está presente em nós ou ausente e vemos no outro. Aquela qualidade que repulsamos em nós mesmos, que a pessoa, o outro manifesta aquilo e também aquilo que desejamos alcançar, que não temos, mas queremos alcançar, ou que temos o potencial e ele não está desenvolvido e está lá na outra pessoa, trazendo uma certa, no primeiro caso, uma raiva do outro por apresentar aquilo que não queremos enxergar em nós mesmos, que existe em nós, mas recusamos e rejeitamos em nós mesmos, não gostamos dessa parte em nós, e aquilo que almejamos, aquilo que não está bem desenvolvido em nós, aquilo que nos inspiramos no outro, trazendo uma certa inveja, de certo modo, mas não necessariamente que seja inveja, porque ela tem um bom sentido nesse caso, porque ela nos gera inspiração, a inspiração de ser como aquela pessoa, ter aquele comportamento que buscamos trabalhar e incorporar em nós mesmos. Então, isso aqui é algo assim de muita importância para a nossa maturidade, porque muitas vezes aquilo que incomoda no outro, muitas vezes em relação a isso agimos com imaturidade e aí rejeitamos a outra pessoa, aí ficamos com raiva daquela pessoa que me incomoda de alguma forma, seja ela um conhecido ou não, um artista, alguma coisa do tipo, qualquer coisa. Muitas vezes também por quê? Porque você queria ter aquela qualidade, você queria ser parecido com aquela pessoa, mas você não tem coragem de ser como ela, não tem coragem de expressar aquela característica como ela expressa. Então, como você não tem a coragem de ser como aquela pessoa, você fica com raiva dela, porque ela demonstra um comportamento que você julga inadequado, mas que você não tem coragem de fazer. Você queria fazer e não tem coragem. Por isso você fica com raiva daquela pessoa, irritado, porque muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você é uma pessoa calma, você demonstra ser uma pessoa calma para as pessoas à sua volta. E ali existe uma pessoa que ela demonstra o seu lado agressivo, ela fala com rispidez, ela consegue ser autêntica, ela não usa máscaras diante ali das pessoas. E aí você fica com raiva dessa pessoa, você chama ela de arrogante, você é, você você se irrita com essa pessoa, aquela pessoa lhe causa uma irritação. E essa pessoa, ela expressa o que ela quer dizer, ela fala alto, ela fala agressivamente quando ela se sente ameaçada, ela, e ela, ela não fica intimidada perante as pessoas à sua volta. Aí você fica irritada com essa pessoa, você chama ela de agressiva, você chama ela de arrogante, você pode chamar ela de uma pessoa insensível. Só que, olha o detalhe, observa esse detalhe. Você queria parecer desse jeito, você queria ter a coragem que ela tem de fazer aquilo. Ou seja, você inveja aquele comportamento. Você critica porque você inveja. Você critica porque você não tem coragem de ser como ela é, de expressar aquela característica que você também queria fazer, que você também tinha vontade de ser parecida com ela. Você também queria deixar de ser bonzinho, você queria também deixar de esconder as suas verdadeiras intenções para conseguir ter a coragem e a força de demonstrar para as pessoas à sua volta. Isso é a projeção no sentido da inveja. Mas ela poderia ser também no sentido bom, no sentido, caramba, essa pessoa tem a característica, caramba, que pessoa da hora, que pessoa
que pessoa sensacional. Quando você elogia uma pessoa, é porque também você tem essa característica, porque você reconhece isso no outro. Se você reconhece, é porque você conhece esse tipo de característica, ela está presente em você também. Não tem como você elogiar um comportamento sem que ele esteja presente em você, primeiramente, senão você não reconheceria. Então, essa pessoa é corajosa, caramba, eu admiro a coragem dessa pessoa. Caramba, você pode não demonstrar o comportamento ainda, por não estar desenvolvido. Mas como isso vibra em você, você tem a capacidade também de fazer emergir de dentro de você esse tipo de comportamento que você vê como bacana no outro, né? E muitas vezes o outro lado da projeção também é aquele que você abomina, abomina de verdade, não gosta daquele tipo de comportamento no outro. Mas por quê? Porque está presente em você, você não quer que esteja presente em você. No primeiro caso que eu falei, você queria ter aquele tipo de comportamento. Traz um certo sentido de essa é a palavra, admiração, inspiração e até mesmo uma pitada de inveja. A inveja pode estar presente, não no sentido negativo de querer prejudicar o outro, mas no sentido aqui de admiração. E nesse caso, nesse segundo caso que eu estou falando, é que muitas vezes você vê no outro aquilo que você não queria ver dentro de si mesmo. Então você vê uma pessoa ali, vou dar um exemplo contrário agora, uma pessoa, um homem, vou dar um exemplo de um homem, vê aquela pessoa sendo um bonzinho, uma pessoa frágil, uma pessoa que engole sapo, um cara que não demonstra o seu verdadeiro interesse, ele fica com medo de agir, ele fica com medo da reação das pessoas. Ele tem algo para fazer. Você vê essa cena, você está vendo essa cena. Um exemplo, você tá vendo essa cena. Ele está diante de uma situação ali que ele deveria falar algo, que ele deveria se defender, que ele deveria se expressar naquele momento. Ele não poderia deixar aquilo ali passar em branco. Mas aí ele, por timidez, por medo de se expressar, por negligência, ele não fala. E aí você fica puto da vida, você vê aquilo e você fica com raiva. Caramba, que cara frouxo, que cara covarde, que cara banana esse, viu? Meu Deus. Tipo, você fica com raiva desse cara porque ele demonstrou aquele tipo de comportamento. Só que tem um detalhe. Por que que aquilo mexeu com você? Por que que essa imagem mexeu com você? Porque muito provavelmente você tem essa como é que eu posso dizer a palavra? Me fugiu a palavra agora. Você tem esse tipo de covardia, esse tipo de comportamento frágil, que queria ser de outra forma mais incisivo e também não consegue. Aí você vê no outro aquilo que você não queria ver em si mesmo. Caramba, eu tenho esse comportamento e esse comportamento está sendo demonstrado por aquela pessoa, que isso me dá raiva de ver. Me dá raiva de ver isso. Me dá raiva de ver o que está dentro de mim sendo projetado como uma tela, como um cinema. Está demonstrado vivo e claramente na minha frente esse tipo de comportamento que está em mim. Eu não gosto disso em mim. Então você vê no outro aquilo que está dentro de você e você não queria que fizesse parte de você. Então vamos trabalhar nossa maturidade. Faz uma reflexão consigo mesmo. Observa os comportamentos, as atitudes, tudo que incomoda no outro, mas que está presente dentro de você. Aquilo que incomoda no sentido de você não querer mais ver dentro de você, aquilo tá sendo um peso, um fardo para você e aquilo, o outro tá demonstrando aquilo que você não queria ver mais. Assuma a autorresponsabilidade sobre isso. E também sobre aquilo que tá dentro de você e você vê no outro, que você aquele tipo de comportamento que o outro faz, você muitas vezes fica com raiva, fica chateado, mas aquilo está enraizado dentro de você. Você não queria ver mais aquilo. E o sentido de admiração. Caramba, eu quero trazer esse tipo de comportamento para mim também. Essa pessoa tem o que eu não tenho ainda desenvolvido. Eu tenho dentro de mim a semente, tá brotando, pode ter até
um certo desenvolvimento essa planta, mas não está desenvolvida e dando frutos como naquela pessoa. Então faz essa análise consigo mesmo e observa aquilo que você precisa amadurecer, tanto no sentido de deixar de criticar os outros, quanto de assumir a autorresponsabilidade por aquilo que você precisa deixar morrer dentro de si, para que as outras pessoas não, para que você não projete mais nas outras pessoas, assumir a autorresponsabilidade e sobre aquilo que você almeja como uma característica que você quer trazer para dentro de si mesmo, e você tem que ter autorresponsabilidade para buscar esse comportamento, implementar ele na sua vida, tá bom? Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar alguém a entender esses processos, mecanismos mentais que ocorrem na nossa vida o tempo todo, na vida de todos nós, sem exceção. Todos nós projetamos, sem exceção nenhuma. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.